Vamos lá, meus irmãos, Salmos de número 95, a partir do versículo 1, o texto diz: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-no com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, o povo do seu pasto e as ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Essa é a palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão com base no texto que lemos, falando sobre a natureza do culto verdadeiro. A natureza do culto verdadeiro. No culto em inglês eu ministrei The Nature of True Worship. E eu sei que essa palavra worship, no português, ela tem sido interpretada como algo completamente diferente do que realmente significa. E até mesmo no contexto inglês, ela tem sido ressignificada. A palavra worship, historicamente, a palavra adoração, ela sempre esteve diretamente ligada com o culto a Deus. Então, quando você ouvir nessa mensagem, eu falando sobre adoração, eu quero que você tire da sua ideia a parte musical. Eu quero que você entenda a adoração como um culto a Deus, porque na verdade a adoração é um estilo de vida, é uma realidade que vivemos em Deus, uma vida de adoração, uma vida de culto a Deus, uma vida de serviço ao Senhor. Por isso que na língua inglesa o nome para culto é service, é o serviço que prestamos a Deus, estamos em serviço a Deus. O livro dos Salmos, meus irmãos, foi escrito com o propósito para ser cantado. Esse era o inário do povo de Deus. O livro dos Salmos é o inário da nação de Israel. Quando eles estavam no templo, o que eles cantavam? Os salmos ao Senhor. Os salmos, eles foram escritos durante um período de 1000 anos. Então nós temos salmos que foram escritos, por exemplo, por Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Então de Moisés até Esdras, que vai encerrar sua profecia em 500 antes de Cristo, nós temos um espaço de 1000 anos. E os autores, por exemplo, grande parte dos salmos foram escritos por Davi. Mas também nós temos Asaf, os filhos de Corá, que era uma família de sacerdotes. Salomão também escreveu salmos, Moisés. Mas 1/3 dos salmos, eles ainda permanecem anônimos. Nós não sabemos quem escreveu. Isso não faz diferença, porque eles foram inspirados por Deus. Seja quem foi que os escreveu, algum desses salmos que não conhecemos os autores, nós sabemos, meus irmãos, que toda palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada e dada por Deus para a nossa instrução. Interessante, irmãos, é que o livro dos Salmos ele foi dividido, organizado, em 5 livros, assim como o Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então o livro dos Salmos foi organizado em 5 livros. O primeiro livro, que vai do Salmo de número 1 ao Salmo 41, sendo ali os primeiros, o Salmo 1 e o Salmo 2, sendo uma introdução ao livro dos Salmos. Já o livro 2, Salmos 42 a 72, que fala acerca do reinado do Messias, do reino do Messias.
O livro 3, Salmo 73 ao Salmo 89. Esses são salmos de esperança, enquanto o povo de Deus estava no exílio babilônico. Também temos no livro de número 4, Salmos 90 a 106, que fala acerca da glória do Criador e da glória da criação. E o livro 5, Salmos 107 a 150, são cânticos de adoração e cânticos de vitória, de júbilo, agradecendo a Deus, louvando a Deus, regozijando na vitória do nosso Deus. Meus irmãos, eles foram escritos usando linguagem figurativa, eles expressam emoções. O livro dos Salmos, eles estão recheados de respostas do povo de Deus a Deus. Os salmos eram usados não só no cântico da adoração, no templo, como também quando Deus agia na história, quando Deus falava, o povo de Deus respondia cantando os salmos. Como é triste sabermos, irmãos, que a igreja moderna perdeu isso. Nós temos pessoas com inúmeros dons musicais, nós temos pessoas capazes que em instantes eles conseguem colocar uma melodia, mas não há uma iniciativa para se produzir hoje melodias contemporâneas para que possamos cantar os salmos. Mas nós fazemos o esforço. Nem que temos que cantar em inglês aqui no culto em português. Vamos cantar os salmos. Eu creio, irmãos, que é vital a igreja, no culto, nós incluirmos. Porque o culto, ele deve ser, acima de tudo, focado na palavra de Deus. Se oramos, oramos a palavra de Deus. Se cantamos, cantamos a palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus. E os salmos, eles eram uma resposta do povo de Deus aos atos de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Isso continuou até no Novo Testamento. Quando o anjo Gabriel aparece para dar o anúncio do nascimento de Cristo à Virgem Maria, qual foi a resposta? Ela cantou um salmo. Isso está lá em Lucas capítulo 1. Ela cantou um salmo de gratidão ao Senhor. Acima de tudo, meus irmãos, o livro dos Salmos é sobre o nosso Rei Jesus Cristo e a glória do seu reino. Após a sua ressurreição, Jesus mostrou aos seus discípulos que os salmos foram escritos falando acerca dele. Abra comigo lá em Lucas capítulo 24. Evangelho de Jesus, de acordo com Lucas, capítulo 24. O contexto desse texto é a ressurreição de Jesus. Após a ressurreição de Cristo, veja o que diz no versículo 44. E disse-lhe, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés e nos profetas, e aonde, irmãos? Nos Salmos. Jesus mostra para os discípulos tudo o que havia sido escrito acerca dele. As Escrituras são sobre Jesus Cristo. Esse livro, irmãos, que foi escrito ao longo de 1600 anos, 39 autores. Nós temos reis, profetas, sacerdotes, pescadores. Todos eles apontam para uma única verdade, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Apontam para Cristo, apontam para Jesus. Após a ressurreição de Cristo, ele mostra como que todo o Velho Testamento, Jesus faz a divisão do Velho Testamento em 3 partes. A lei de Moisés seria o Pentateuco, os profetas e nos Salmos. É sobre Jesus Cristo. E o salmo que nós lemos, salmo de número 95, o que nós encontramos aqui? A natureza da adoração verdadeira, a natureza do culto verdadeiro. O texto que nós lemos faz parte do 4º livro dos Salmos, que fala acerca da glória do nosso Criador e a glória da criação. E o que esse salmo faz, irmãos, é nos chamar para encontrar, ou seja, nos encorajar para encontrar o verdadeiro
descanso na adoração a Deus. O que o Salmo 95 começa dizendo, chamando o povo de Deus, é para encontrar descanso na adoração ao Deus verdadeiro. Esse salmo ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte é a chamada à adoração. Segundo, a quem a adoração deve ser dada. Terceiro, como devemos adorar, como devemos cultuar. E quarto, a bênção da adoração. Então, na primeira divisão desse Salmo 95, veja o que diz o versículo 1. 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Irmãos, muitos de nós crescemos vendo talvez um parente, um amigo, o pai e mãe, com a Bíblia aberta no Salmo 91, como uma espécie de amuleto. E os salmos eram vistos como apenas algo que, se a página está aberta ali, vai me proteger do mal olhado, vai me proteger dos perigos e dos problemas dessa vida. Meus irmãos, é a palavra de Deus. O livro dos Salmos é a palavra de Deus. E esse salmo começa nos chamando, é um chamado à adoração. É um chamado a prestar um culto a Deus. Não só é uma ordem de Deus que lhe prestemos culto, mas é um privilégio, meus irmãos. Nós precisamos chegar a um entendimento que não só é um dever nosso no dia do Senhor estar reunido com a igreja de Cristo para prestar um culto a Deus, como também é um privilégio estarmos na presença de Deus. Estarmos aqui para prestar e render um culto ao nosso Deus. E qual é a atitude do nosso coração diante do culto que vamos prestar ao Senhor, diante dessa chamada adoração? Uma das coisas que vocês provavelmente já perceberam, que um dos pecados cardinais na sociedade britânica é você não ser gentil, é você ser grosseiro ou ser mal educado. E as crianças são ensinadas desde pequeno. Meus irmãos, como a nossa cultura brasileira está perdendo isso. Modos, as crianças não são ensinadas, mas modos. É algo absurdo. Toda viagem que eu vou ao Brasil, eu fico chocado. Nós percebemos isso. Como a nossa sociedade tem se perdido isso. E o que é? Perdeu-se o senso de gratidão. Uma criança, quando recebe um presente de alguém, o que o pai e a mãe ensinam? Agradecer. O que o texto está nos chamando é para prestar um culto de gratidão ao Senhor. A chamada adoração. Quando nós estamos aqui, nesse santuário, para prestar culto a Deus, que todos nós entremos aqui, irmãos, venhamos aqui com um coração de gratidão ao Senhor. Muitas igrejas fazem os seus cultos e a sua chamada à adoração, a sua chamada ao culto, venha que Deus vai te dar aquele carro novo. Venha que aquela porta de emprego vai se abrir. Venha que aquela enfermidade vai ser curada. A chamada sempre é para aquilo que você vai receber. Mas o Salmo 95 começa: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos, irmãos. Há motivos para nos alegrarmos. Meus irmãos, quando nós estamos aqui para prestar um culto a Deus e vamos cantar, vamos orar, então vamos cantar de todo o nosso coração. Vamos orar com todo o nosso coração. Essa não é uma missa de 7º dia, não, irmãos. Estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. E o texto diz, com que atitude devemos nos achegar a Deus? Jubilemos a rocha da nossa redenção. Cristo é a rocha da igreja. Ele é a fundação da igreja. Mateus capítulo 18, ele deixa claro dizendo: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é a rocha.
O apóstolo São Pedro vai confirmar isso em Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, quando ele escreve a sua epístola, o apóstolo Pedro diz que ele é a rocha que os edificadores rejeitaram. Cristo está construindo a sua igreja. E como que ele está edificando a sua igreja? Um dos modos que ele está edificando a sua igreja é através do culto verdadeiro, da adoração verdadeira. Cristo edifica a sua igreja. Essa é a parte que o Senhor faz, mas qual é a nossa parte? A nossa parte, irmãos, é estarmos aqui na presença do Senhor, para prestar um culto a Deus. E nós devemos de todo o nosso coração aprendermos a encontrar prazer na sua presença. Prazer na presença de Deus. Nós vemos claramente como as crianças têm dificuldade de comer certas coisas. Mas depois que crescem, eles aprendem a gostar de coisas que não gostavam antes. Tem gente que não muda, né? Que fica o resto da vida, não come nada. Mas há uma mudança. Há uma mudança. Da mesma forma, irmãos, nós devemos buscar a mudança. Nós vivemos em uma sociedade, um estilo de vida, onde somos estimulados diariamente. O seu celular, redes sociais, tudo é composto para manter você em constante estímulo. Nós vivemos em uma sociedade hedonista, uma sociedade que vive apenas em busca do prazer. Quando a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas é você que tem que se agradar do Senhor. Você que tem que se agradar da lei de Deus, da presença de Deus, da casa de Deus, da palavra de Deus, do louvor a Deus. E quando eu encontrei o meu prazer, que o que me agrada de fato é o Senhor, é a vontade de Deus, então a minha vontade agora, eu quero que ela seja a vontade de Deus para a minha vida. Então, quando nos agradamos do Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Sabe por quê? Porque o nosso coração foi transformado. O nosso coração foi transformado à imagem de Cristo. A chamada à adoração. E aí nós vemos a segunda parte desse salmo. A quem a adoração deve ser dada. A quem o culto deve ser prestado. E nós encontramos no versículo 3 ao versículo 7. Olha o que diz o texto. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Na sua mão estão as profundezas da terra, e a altura dos montes são suas. Céu e o mar, e Ele o fez, e nas suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Louvado seja Deus. A quem a adoração deve ser rendida? Ao Todo-Poderoso Rei, que está acima de todos os falsos deuses desse mundo. A adoração, irmãos, ela deve ser rendida ao Senhor. O culto não é feito para nós. Quando nos achegamos aqui, não é para nós, é para o Senhor. Então temos que sair daqui nos perguntando, será que o Senhor recebeu a minha adoração, o meu culto a Ele? A quem a adoração deve ser dada, a quem o culto deve ser prestado? Ao Todo-Poderoso Rei, aquele que está acima de todos os falsos deuses. E nós encontramos aí, recentemente, um dos líderes religiosos desse país, pedindo desculpas, o arcebispo pedindo desculpa, porque a atitude dos cristãos, ou por causa da crença de uma certa superioridade dos cristãos acima das demais religiões. E ouvimos aí o Papa também dizendo que as diversas religiões aí fora, elas são apenas muitos caminhos que levam ao mesmo Deus. Heresia nefasta, irmãos. Mentira e engano satânico.
Só há um caminho, irmãos. Nós não devemos nos desculpar, porque cremos que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Porque Ele é o único Deus verdadeiro. E todas as demais falsas religiões desse mundo não levam a Deus. Só há um caminho a Deus e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Vamos ler Salmos de número 115. Olha o que diz o versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Você se torna semelhante ao que você adora. Se adoramos ao Deus verdadeiro, somos transformados à imagem de Cristo, de glória em glória, somos aperfeiçoados. Os falsos deuses desse mundo, irmãos, falsos deuses, mentirosos, de prata, de ouro, ou até mesmo os deuses construídos no coração das pessoas. Falsos deuses e ídolos que foram construídos no imaginário das pessoas. Muitos até adorando um falso Jesus, que não é o Jesus das Escrituras. Todos eles, meus irmãos, aqueles que o adoram, eles se tornam semelhantes a eles. Mas se adoramos ao Deus verdadeiro, somos transformados de glória em glória à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós encontramos também, nesses versículos 3 a 7, Deus sendo revelado como Criador, sustentador e provedor de todas as coisas. Criador, sustentador e provedor de todas as coisas. Quando Deus criou esse universo, todo dia, e viu Deus que era bom, e disse Deus que era bom. Quando Ele criou o homem, Ele disse, e disse Deus, e viu Deus que era muito bom. E como eu posso trazer o culto diário, efetivar o culto diário na minha vida? É você sair aí fora e ver as belezas que Deus tem criado, e você dizer: é muito bom. É você sentar para almoçar, para jantar, e antes de você comer, render graças a Deus. E não interessa se você está na rua, no shopping, seja o que for, você não está consagrando o alimento. Nós não consagramos os alimentos para torná-los santos. Nós rendemos graças a Deus, porque Deus tem providenciado a nós o que precisamos. Ele é o nosso Criador, o sustentador e o provedor de todas as coisas. Como nós podemos aprender, irmãos, a sermos gratos a Deus? Toda a terra produzindo o seu fruto na sua estação, é a provisão de Deus. Deus provê até para os homens ímpios. Deus faz chover e faz o sol raiar sobre os justos e injustos. Mas o texto fala que Ele também sustenta todas as coisas nas suas mãos. E estão todas as extremidades da terra. Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Há uma tempestade passando aqui agora no Reino Unido. Eu quero dizer a vocês, Deus está no controle. Não só Ele está no controle da natureza e do universo, porque não somos atingidos aí por um meteoro que aparece do nada e destrói tudo que existe, porque Deus sustenta todas as coisas, Ele controla todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nas suas mãos estão todas as profundezas da terra. E Deus está no controle da sua vida. Deus está cuidando de você. Deus vai criar circunstâncias que você não imagina. Ele vai fechar portas que você achava que tinham que estar abertas. Porque às vezes Ele tem uma porta melhor para você em outro lugar. Deus vai abrir portas, Deus vai fechar portas, Deus vai criar situações. Porque Deus está no controle. Deus governa a sua criação.
Agora, toda a criação, irmãos, ela revela, como diz em Salmos 19, versículo 1, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento mostra a obra das suas mãos. Tudo que está aí fora está dando um testemunho. Tudo que foi criado está dando um testemunho de um Criador. Que houve um Deus e há um Deus acima de todas as coisas, que intencionalmente criou tudo para a sua glória. Mas a grande questão é, se aí fora toda a criação proclama a glória de Deus, por que muitos se dizem ateus? Por que muitos negam-se a submeter-se a esse Deus Criador? E a resposta nós encontramos em Romanos capítulo 1. Eu encorajo você a ler esse texto. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que todo homem, sem exceção, conhece o Deus verdadeiro, sabe o Deus verdadeiro, mas ele suprime a verdade de Deus em injustiça. O que isso significa? Que o homem não regenerado, por amar o seu pecado, por amar a sua vida e a sua natureza caída, ele vai suprimir a verdade do Evangelho, seja com uma falsa religião, ou até mesmo na maior tolice, como a Bíblia diz, que o tolo diz que Deus não existe, e na sua tolice dirá que Deus não existe, sabendo em seu coração que há um Deus Criador, um Deus verdadeiro. Até que o Espírito de Deus transforme o coração daquela pessoa, ela vai permanecer suprimindo a verdade. Nós, como igreja, somos chamados a proclamar a glória da criação de Deus, a glória do nosso Criador. E uma das formas que fazemos isso é através do culto, é da adoração a Deus. E aí vemos aqui a terceira divisão desse salmo, como devemos adorar. E eu não vou aqui apresentar, irmãos, como que deve ser a liturgia, se deve ser mais tradicional ou mais contemporânea, se tem que cantar hino ou não. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. O que eu quero apresentar aqui são princípios da adoração e do culto verdadeiro a Deus. Primeiro, nós temos algumas considerações. Nós estamos nos achegando diante do Rei e do Criador do universo. Como diz o versículo de número 2, apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-no com salmos. Então nós temos aqui alguns princípios de adoração. Nós devemos nos achegar ao Senhor com alegria, com cânticos de alegria, de adoração, rendendo graças ao Senhor. O culto, ele deve ser um ato de gratidão a Deus. O primeiro princípio que nós vemos é que o culto ele deve ser de acordo com a vontade de Deus. Apresentemo-nos diante dele com salmos. Veja que a palavra de Deus, ela deve ser central no verdadeiro culto a Deus. Cantar com alegria, os salmos, a palavra de Deus, deve ser orada, cantada, pregada, ensinada, exposta. Deve ser centrada na palavra de Deus. O culto deve ser saturado pela palavra de Deus. Nós temos aqui um segundo princípio. O culto deve ser um ato de humildade. Veja o que diz o versículo 6. Ó vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, Deus que nos criou. Quem não consegue ajoelhar, tem algum problema? Não tem problema. É a atitude do coração. Porque muitos estão de joelhos fisicamente, mas o coração ainda está de pé. Mas veja que o salmista ele fala que o que está sendo ensinado, o espírito desse versículo, que é passado a nós, é que o nosso corpo deve ser coerente com o nosso coração. Fala de se curvar, de se ajoelhar, de prostrar-se, ajoelhar-se. E ajoelhar-se na Bíblia, nós temos dois sentidos que as Escrituras nos mostram. Nós temos uma honra civil, um magistrado, um rei, a pessoa se curvar diante daquela pessoa, não é um ato de adoração, é um ato de honra, de prestar uma honra civil. E nós temos inúmeros casos nas Escrituras disso acontecendo. Mas há um segundo aspecto de ajoelhar-se, ou de prostrar-se, de curvar-se, que deve ser dado somente a Deus, que é ajoelhar-se
para a adoração, para cultuar a Deus. Qual é o segundo mandamento? Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem que há no céu, na terra, nem debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás. Curvar-se diante de uma imagem, você está servindo aquela imagem, você está servindo aquele falso Deus. Qual foi a tentação de Jesus no deserto? O diabo disse: todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Se ajoelhe aqui e eu vou dar tudo isso para você. Você não precisa ir para a cruz, não precisa sofrer, eu vou te dar tudo que você deseja agora. E aí nós temos mais um princípio, meus irmãos, da verdadeira adoração e do verdadeiro culto. Devemos buscar ouvir a voz de Deus no culto. Eu quero encorajar você a reconhecer a voz de Deus na palavra escrita, na palavra de Deus. Reconhecer o nosso apacentador, o nosso supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo, que através da sua voz, Ele vai nos guiar a passos verdejantes. É como diz em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Para finalizar, irmãos, nós temos a última divisão desse salmo, que é a bênção da adoração verdadeira, a bênção do culto verdadeiro. E eu não estou falando aqui que só porque a pessoa entrou nas portas da igreja, ela já está abençoada. É quando nós prestamos um culto a Deus, não só aqui, mas o nosso culto diário, o nosso culto familiar. Qual é a bênção da adoração verdadeira? Descanso. Descanso em Deus. Paz. Perfeita liberdade. O livro de oração comum tem uma expressão falando acerca do nosso Deus, em cujo serviço há perfeita liberdade. Encontramos perfeita liberdade no serviço de Deus, descanso e paz. E como nós podemos entrar nesse descanso? Lembre-se do que diz o Salmo 91, que talvez a sua avó tinha lá aberta, a página estava amarela. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha rocha, a minha redenção, a minha fortaleza. Como podemos entrar nesse lugar de descanso? Aqui nós entendemos nesse salmo que o descanso é um lugar. Assim como o descanso era um lugar para o povo de Israel, que estava no deserto, que lugar era aquele? A terra de Canaã, a terra prometida. Para nós hoje, o lugar de descanso, meus irmãos, ele é um lugar em Deus. Um lugar em que encontramos o Senhor para a verdadeira adoração. Aqui, no santuário, na nossa casa, nos nossos afazeres diários. Descanso é um lugar em Deus, um lugar que encontramos pela adoração. E qual é a chave de acesso a esse lugar? O texto nos diz: quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como aconteceu em Meribá, quando seus pais me tentaram, me provaram, viram as minhas obras, por 40 dias, veja o que diz o texto no versículo 9, quando os vossos pais me tentaram, me provaram, viram a minha obra, 40 anos estive desgostado, insatisfeito com essa geração. O povo sai de lá do Egito, 600 mil homens, mais mulheres e crianças, provavelmente 2 milhões de pessoas. Quantos entraram na terra? Só 2. Somente 2 entraram na terra, 1 para cada 1 milhão. Todos morreram no deserto e pereceram. Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O povo de Israel rebelou-se contra Deus e morreu no deserto. 40 anos entregando um culto falso a Deus. E como que hoje podemos entregar um culto falso a Deus?
Nós encontramos a resposta nas palavras de Jesus, quando ele disse: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Qual é a bênção da verdadeira adoração? A bênção da verdadeira adoração, meus irmãos, é sermos transformados pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Essa é a bênção da verdadeira adoração ao Senhor. Nós encontramos descanso seguindo a voz do Supremo Pastor, do nosso apacentador. Abra comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 3. Nosso último versículo nessa reflexão, Hebreus 4, versículo 3, diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz que aqueles que creem são os que entram no descanso. Aqueles que creem são os que desfrutam desse verdadeiro descanso. Sabe por que você ainda continua ansioso, ansiosa? Os problemas dessa vida têm atormentado você, até mesmo durante o culto nós estamos preocupados. Nós temos horas e horas para diversas coisas, mas não temos, às vezes, 1 hora ou meia hora do nosso dia para chegarmos debaixo da sombra do Deus onipotente, para nos achegarmos na presença de Deus. E eu quero chamar a todos nós aqui, meus irmãos, ao arrependimento acerca disso, dos nossos afazeres, do nosso dia. Realmente, a vida às vezes é muito difícil e muito corrida, mas até mesmo no seu dia a dia, nos seus afazeres, você consegue se conectar com o Senhor. Quando falamos que não tivemos tempo ao nosso devocional, a primeira pergunta que devemos fazer é: tivemos tempo para abrir as mensagens do WhatsApp, o Instagram, para checar as atualizações? Se tivemos tempo para isso, não podemos dizer que não tivemos tempo para estar na presença de Deus. A minha oração, irmãos, é que sejamos transformados. Esse é o verdadeiro descanso. Encontramos o verdadeiro descanso quando somos transformados à imagem de Cristo. Que Deus assim faça a sua obra em nós, que possamos a cada dia nos achegar ao Senhor.